Alegria estar aqui com vocês. Na verdade, eu fico muito honrado de falar aqui no seminário, considerando os homens que já passaram por aqui e que abençoaram tanto a minha vida, e o reverendo Ederson também, né, que está entre estes, e todos os irmãos aqui presentes. Eu agradeço o convite que foi feito pelo Grêmio Estudantil, o reverendo Alfredo Alípio do Vale, e meu desejo é que Deus abençoe muito esta semana de estudos que vocês terão aqui. Por providência divina, o meu tema é o primeiro, porque de fato será uma introdução, então eu creio que vai beneficiar os outros preletores. Será uma palestra bastante introdutória sobre o assunto. Meu plano é falar então durante 50 minutos, 1 hora no máximo, e abrir para perguntas no final, se ficou alguma dúvida, algum assunto relacionado, nós vamos ter prazer em atender. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós te somos muito gratos porque podemos nos reunir como povo do Senhor para examinarmos e nos lembrarmos e aprendermos sobre os teus poderosos feitos na história do teu povo, Pai. Nós te louvamos porque no período de trevas o Senhor levantou os teus eleitos para retornarem às santas escrituras. E te louvamos porque nós agora somos herdeiros desta tua ação tão poderosa no passado. Nós te louvamos por esta casa de profetas, pedimos que abençoe, ó Pai, a direção, todos aqueles que comandam este seminário e o diretório acadêmico, o Grêmio Estudantil. Abençoa, Pai, esses teus filhos que aqui estudam, para que sejam muito bem preparados pelo Senhor para os campos do Senhor. Dá-nos a iluminação do teu Santo Espírito neste tempo em que estaremos aqui, para percebermos as grandes obras que o Senhor fez na vida do teu povo. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu começo citando Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Foi o que aconteceu a partir da Reforma Protestante. E não é por acaso que João Calvino tinha este lema: post tenebras lux, depois das trevas a luz. Foi exatamente isso que aconteceu. Depois de um período de tantas trevas espirituais, veio finalmente a luz. Eu começo dando uma olhada aqui no nosso meio evangélico. No meio de tantas denominações, quem somos nós, presbiterianos? No meio de tantas doutrinas diferentes, cultos diferentes, pregações diferentes, o meio evangélico hoje é uma grande salada, não é? Alguns até têm vergonha de usar o termo evangélico, porque é uma confusão total. No meio de tantas igrejas e denominações, quem somos nós, presbiterianos? Eu traço uma linha do tempo aqui com os principais acontecimentos bíblicos do Antigo Testamento, chegando aqui no período chamado período de silêncio, 400 anos em que não houve profetas. É bom entendermos, é bom explicarmos o que são 400 anos de silêncio. Não é silêncio no sentido de que Deus não falava, porque os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus sempre fala. E também havia o eco da voz de Deus. A palavra de Deus já estava escrita no Antigo Testamento. Então, a palavra continuava falando. Mas é um período de 4 séculos, 400 anos, em que não houve profeta. E aí o próximo profeta a aparecer, quem é? João Batista. E aí você tem o começo do Novo Testamento. Então, temos o Novo Testamento aqui, sendo relatado até aqui. O último livro escrito, Apocalipse, e aí você entra no período dos chamados pais da igreja, que é a segunda geração. Aqueles que foram ensinados por Pedro, João, por Paulo. E esse período se segue. Nós temos aqui Constantino, o primeiro imperador de uma série de vários perseguiram a igreja. Mas este Constantino, ele é o primeiro que se declara cristão.
e em 313 ele assina um edito, o Edito de Milão, para que as perseguições cessem, em 313, e no final, se não me falha a memória, 380, por ali, outro imperador, Teodósio, ele assina um outro edito para que agora o império se torne cristão. Mas não pense você que o império tornou-se cristão só em Teodósio, já em Constantino. Por quê? Imagine você chegar num general romano que está em campanha em outro país, e aí você diz para ele: o teu imperador Constantino se declarou cristão. Qual é a tua religião agora? É claro que eu sou cristão. Se o meu imperador é cristão, eu agora sou cristão. E isso aconteceu isso, e muitos tornaram-se cristãos por adesão, não por conversão. E aí você tem a importância dos credos lá atrás, porque os cristãos verdadeiros, eles chegavam nos que aderiram e diziam: olha, é nisso que nós cremos, essa é a nossa fé. Você pode perceber também que uma igreja que cresceu muito, não por conversão, mas por adesão, ela se tornou bastante fraca doutrinariamente. Muitas coisas vieram de fora. O culto foi corrompido, coisas pagãs vieram de fora. Se você estudar a hierarquia católica apostólica romana, com sacerdotes, com bispos, arcebispos, é uma cópia do paganismo, a estrutura que eles têm lá. Não é bíblica. Tem dezenas de cargos, tudo cópia do paganismo. Então, a própria missa católica, com velas, com incenso, tudo isso veio do paganismo. Os pagãos vieram, não por conversão, mas por adesão, e trouxeram as suas práticas. E aí você vai percebendo muito do desvio católico romano que aconteceu ali no começo. E aí você entra no período da Idade Média, que, segundo os historiadores, é um período móvel de 1000 anos. Que pode ser de 500 a 1500, de 600 a 1600, é um período aí de 1000 anos móvel. É no final da Idade Média que você vai ter, com Martinho Lutero, o período da Reforma. Nós vamos focar aqui nos dois, tá? Idade Média e Reforma. A Reforma se espalha pela Europa, acontece uma reforma meio manca na Inglaterra, porque na Inglaterra o rei, ele queria divorciar-se, não podia, e ele queria a separação da esposa, porque a esposa não lhe dava um filho homem. E ele tentou de todo jeito anular o casamento, não conseguiu, e aí a saída foi criar a própria igreja, a igreja anglicana, cujo rei é sempre o chefe da igreja. Mas veja como, e isso foi considerado protestantismo, mas veja como é um início manco. Aí na sequência é que surge o movimento puritano, e aí sim, aí você tem o vigor espiritual, teológico, doutrinário, né? Os puritanos, eles foram altamente influenciados por João Calvino, pela Igreja da Escócia, então isso ocorreu. É da Inglaterra que você tem aqueles irmãos indo para formar as 13 colônias nos Estados Unidos, e a maioria deles era crente, a maioria era presbiteriana, na verdade. Tá? E é dos Estados Unidos que nós temos os primeiros missionários chegando no Brasil, trazendo o presbiterianismo, né? Ashby Green Simonton, Alexander Blackford, Francis Schneider, e assim nós chegamos na nossa história, né? Na história presbiteriana. Vamos focar então nesta noite nos erros da igreja, na Idade Média. E eu vou trazer aqui alguns dos principais erros que aconteceram naquele período, que motivaram tanto os pré-reformadores quanto os reformadores. E eu começo aqui com as indulgências. A palavra indulgência tem a ver com perdão. Um indivíduo que é indulgente é um indivíduo que é perdoador. Agora, no nosso assunto, a indulgência foi a venda do perdão divino. A igreja passou a cobrar das pessoas para oferecer o perdão. Ela começou como uma solução para as penitências. O que eram as penitências? Na Igreja Católica Apostólica Romana,
não adianta você se arrepender. Você tem que sofrer. Você tem que pagar aí 30 Pai Nossos, 40 Ave Marias, como se oração fosse castigo, né? Mas essa é a ideia. Você tem que subir escadarias de joelho, você tem que fazer votos. Houve momentos na história da Igreja Católica Apostólica Romana das pessoas saírem seminuas naqueles países gelados para sofrer, para pagar os seus pecados. Jejuns intermináveis para pagar os seus pecados. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana não segue a doutrina da graça. Para eles têm que colaborar e têm que sofrer para pagar os seus pecados. Então, como é que surgiram as indulgências? Alguns padres, na época, eles começaram a declarar aos seus fiéis: vocês são muito pecadores, vocês não vão conseguir o perdão de Deus, mas se eu orar, eu consigo. Então, vamos combinar. Vocês me pagam alguns valores a mais, eu oro por vocês e assim vocês obtêm o perdão. Foi assim que nasceu o comércio das indulgências. E a coisa cresceu tanto que começaram a formar caravanas e vendedores profissionais de indulgência. O mais famoso foi esse Tetzel, que era um homem de vida moral altamente questionável, era muito eloquente, e quando ele falava as pessoas ficavam impressionadas. E você imagina como é que isso acontecia naquelas pequenas cidades da Europa. Chegava o cortejo da Igreja Católica com os seus cavaleiros, as suas bandeiras vermelhas da Igreja Católica, e todos se dirigiam à praça central da cidade. Era um evento, a cidade parava. E ali entravam em ação, então, os vendedores de indulgências. E Tetzel, ele tinha essa frase que entrou para a história, né? A multidão ali assistindo, e ele dizia: saiba que no mesmo instante em que a moeda tilinta no fundo do cofre, uma alma parte do purgatório e voa para Deus. Então hoje à noite traga as tuas moedas, porque você pode tirar o teu pai e a tua mãe do purgatório, você pode tirar o teu tio do purgatório. E aquela multidão, na sua maioria analfabeta, sem instrução, porque no passado a instrução era só para os ricos e para os religiosos. Aquela multidão ia e formava filas para receber a indulgência. Então, nessa gravura, você tem aqui a autoridade católica romana escrevendo as indulgências. É possível ver até em algum site de busca, você encontra indulgências antigas. Letras garrafais, parece um diploma, e a Igreja Católica Apostólica Romana, por meio deste, declara que José da Silva está perdoado por conta do pecado tal. Tá? Aqui você tem os auxiliares, e aqui a multidão fazendo fila, esvaziando os seus bolsos para obter o perdão da igreja, e perdão para os seus familiares também, livrando-os do purgatório. Você tem pecados tabelados. Então, há pecados mais graves, menos graves. Há muitas histórias, né? Há um historiador chamado Merle d'Aubigné, que ele escreveu um livro que está esgotado agora. Em português está traduzido, é a História da Reforma do século XVI. Merle d'Aubigné. Esse d'Aubigné foi um historiador muito próximo ali do período da Reforma. E esse livro pode ser conseguido aí em sebos, você ainda acha. Mas ele conta o seguinte, que um desses vendedores de indulgências, que era um religioso, ele foi parado por um indivíduo, o indivíduo perguntou assim: escuta, se eu quiser comprar uma indulgência para um roubo que eu vou cometer no futuro, eu posso? Aí o religioso disse: claro que pode. Tantas moedas, e vendeu. No dia seguinte, esse indivíduo parou o padre, deu uma surra nele e roubou todo o dinheiro. Estava perdoado, né? Já estava ali com a sua indulgência. As indulgências, meus irmãos, elas foram também algo criado para, digamos, aquecer a doutrina do purgatório.
que a doutrina do purgatório é uma invenção maligna que foi criada na Igreja Católica Apostólica Romana, não há base bíblica nenhuma, e ela ensina o seguinte: o fiel católico, ele participa de todos os sacramentos, ele se confessa, ele toma a Eucaristia mensalmente, ele faz todos os votos, e quando ele morre, ele não vai para o céu, ele vai para uma espécie de inferno temporário. Por quê? Porque o purgatório é fogo real, é para queimar os pecados da pessoa. Há católicos que dizem que o fogo do purgatório é 10 vezes mais dolorido do que o fogo real. E por que a pessoa vai para o purgatório? Porque na teologia católica, Cristo paga os teus pecados até a época da tua conversão. Depois que você se converte, daí para frente, é você que paga. Então, a quantidade de pecados que você fizer depois da conversão, você vai pagar no purgatório, e o purgatório é um lugar de fogo, e esse é um assunto constrangedor para os padres, ok? Aquele padre mais famoso, o Paulo Ricardo, tem um vídeo dele bastante constrangido, dizendo: olha, talvez não sejam séculos, talvez sejam décadas. Mas ele está todo constrangido, porque os católicos, os romanistas, eles falam em séculos no purgatório. As pessoas queimando para serem purificadas, para irem depois para o céu. Décadas no purgatório. Imagine 1 minuto queimando o seu corpo. E eles têm coragem de falar em décadas como se fosse menos. É uma doutrina diabólica. A Bíblia diz que Cristo pagou por todos os nossos pecados. Da cruz ele gritou: está consumado, está pago. Todas as nossas iniquidades foram lançadas sobre ele. Isaías 53. O bandido na cruz, esse sim teria que ir para o purgatório, não é? Para pagar pelos seus pecados. Mas Cristo disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E muitos outros textos, né? Ao justo está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. A parábola do rico e do Lázaro, Estevão vendo o céu se abrindo e Cristo já o recebendo. Então, a doutrina do purgatório é uma heresia sem fim, e ela foi feita também para... as indulgências foram feitas para, digamos, combinar com o purgatório, porque o indivíduo, por meio de dinheiro, ele poderia reduzir a pena do purgatório. Alguém aqui assistiu o filme de Lutero? Alguém? Quem não assistiu, eu recomendo. Tá? Tem uma parte do filme em que Lutero, já conhecedor das Escrituras, ele brinca com os alunos dizendo que ele passou algumas horas numa fila para ver o crânio, um suposto crânio de João Batista, e apenas a visão daquele crânio deu aí um desconto de 100 séculos no purgatório. Então, agora ele já está fazendo chacota, porque ele não acredita mais nisso, ele segue a Bíblia. Tá? Então, esse é um filme que eu recomendo que você assista. Muito bem, este foi o grande erro da Igreja Católica Apostólica Romana, e quando Martinho Lutero escreve aquelas 95 afirmações, 95 teses contra os erros da Igreja, eu diria que 90% é sobre as indulgências. Lutero não se conformava de ver a venda do perdão divino sendo praticada pela Igreja. Deus nos dá o seu perdão de graça. Cristo nos disse que quando nós entramos no nosso quarto e buscamos ao Senhor, o Senhor nos vê. O pecado é gratuito. O perdão dos nossos pecados é totalmente gratuito. Um segundo grande erro deste período foi a questão das relíquias. O que eram as relíquias? Supostos ossos de personagens bíblicos, supostas roupas de personagens bíblicos, supostas madeiras de eventos das Escrituras. Numa cidade chamada Grier, se eu não me engano, na França, havia um frasquinho com leite que eles diziam que era leite materno de Maria. E as multidões faziam fila para ver isso. Saquinhos com unhas cortadas eram comercializados entre os colecionadores e eram colocados em exposição.
dizendo-se que eram unhas cortadas dos apóstolos. Imagine que Paulo ia cortar as unhas e guardar aquilo, não é? Mas essas coisas, elas abundaram ali no final da Idade Média. Na Igreja de Todos os Santos, lá na Alemanha, em Wittenberg, você tinha, por exemplo, pedaços da Arca de Noé. Imagine, até hoje a Arca não foi encontrada, mas já tinha madeira lá dizendo, isso aqui é pedaço da Arca de Noé. Você tinha um pouco de ferrugem da fornalha da história dos amigos de Daniel. Imagine que alguém, naquela época, raspou ferrugem e disse, isso aqui ainda vai valer dinheiro, né? Vou guardar. Você tinha um pedaço de madeira da manjedoura de Jesus. Os historiadores brincam que se juntasse os pedaços de madeira que foram vendidos como se fosse manjedoura de Jesus, você construiria uma cidade de madeira. Pedaços da cruz de Cristo também foram muito comercializados e vendidos naquela época. Você tinha, nesta igreja, mais de 19 mil relíquias. Em Württemberg, você tinha um vendedor de relíquias que andava com uma pena supostamente tirada da asa de Miguel. Então, Miguel deu um rasante, pim! Vendedores ambulantes. E aqui eu coloquei ossos e madeiras porque era disso que se tratava, né? Note, hoje no meio evangélico, você tem igrejas vendendo água, dizendo que é do Rio Jordão, vendendo caneta ungida para fazer concurso público, e todo tipo de invenção, que nós condenamos, mas não foram os evangélicos que inventaram isso, viu? Foram os católicos, lá no final da Idade Média. Era uma corrupção nesse sentido para todos os lados. Então esse foi um grande erro também deste período, o comércio das relíquias. E também o grande erro do Tribunal da Santa Inquisição. A igreja puxava para si o título ou a posição de ser a detentora absoluta da verdade. Não apenas em assuntos religiosos, que seria normal, porque cada seita, cada religião vai dizer que está certa, mas era pior. Eles diziam que todas as áreas deveriam ter a visão da Igreja Católica. Desta forma, Galileu Galilei teve que se retratar por confirmar as teses de Copérnico. Que teses eram essas? De que o nosso sistema não era geocêntrico. A Terra não é o centro, né, do sistema, mas era o sistema heliocêntrico. E Galileu Galilei teve que, de fato, se retratar, porque seria morto se continuasse afirmando isso. Jordano Bruno não se retratou das suas ideias, foi amarrado em praça pública e queimado, com a língua perfurada. Cortar língua ou perfurar língua era um requintezinho de crueldade que os inquisitores faziam, porque a maioria dos crentes morriam cantando. E isso irritava muito os ouvidos dos inquisidores. E aí eles cortavam a língua ou perfuravam a língua. Tá? Muita gente foi morta. Hoje tem um movimento aí do catolicismo, dos, digamos, influenciadores católicos, Brasil Paralelo, inclusive, fazendo o que a gente chama de revisionismo histórico. Então, tudo que eles falam é que a Inquisição não aconteceu, e se aconteceu, morreu aí uma dúzia de pessoas. Eles têm insistido nisso, porque, como diria um nazista, uma mentira, quando é repetida muitas vezes, se torna verdade. E essa tem sido a estratégia da Igreja Católica Apostólica Romana. Eles têm repetido, a Inquisição não aconteceu, matou meia dúzia de pessoas, contra o mundo, porque não são apenas protestantes que denunciam a Inquisição, mas todos os historiadores mostram. A Inquisição na Espanha foi um absurdo, morreu muita gente. Mataram muitos judeus, inclusive, eles negam, eles dizem que só matavam católicos. Matavam judeus, matavam pessoas envolvidas com bruxaria, matavam todo mundo que discordasse, matavam pessoas, estudiosos, né, astrônomos, eles matavam quem discordasse da igreja. Então, esse tribunal foi terrível também. Foi terrível. E
Um grande erro da igreja foi a corrupção em todas as áreas. Você tinha padres com vida imoral, por exemplo. No filme que eu mencionei, Lutero, tem uma cena que, se você não for avisado, você estranha muito. Lutero, ele se converteu estudando a Bíblia, né? O texto de conversão dele foi Romanos 1, 16, 17, 18. E ele olhou ao redor na Alemanha e ele percebeu que estava tudo errado. Tudo errado. A igreja tinha saído das Escrituras. Então ele pensou, eu vou para Roma, porque Roma é onde está o Santo Papa, e lá eu vou encontrar santidade. E quando ele chega em Roma, ele escreve num dos livros que era um esgoto a céu aberto aquilo ali. E a cena que choca um pouco no filme é Lutero chegando em Roma e prostitutas puxando padres. O padre está com roupa e a prostituta puxando para o padre, convidando lá, né? E aí você fala, ué, essa prostituta não está vendo que é um padre? Mas quando você estuda a história, você percebe que havia prostíbulos para padres. O padre não tinha vida santa, nunca teve, né, gente? Até os nossos dias. Se você colocar no Google pedofilia, Igreja Católica, aí você vai se escandalizar com os milhares de casos de pedofilia que ainda existem no mundo envolvendo padres. Já naquela época, os padres tinham vida muito imoral. E isso era, de fato, uma corrupção. E Lutero ficou muito escandalizado. Você tinha padres sem conhecimento da Bíblia. Lutero era interessado pela Bíblia, mas os seus amigos faziam chacota de ver ele lendo a Bíblia. A formação do padre não envolvia ler Bíblia. Eles tinham que saber das bulas papais, dos documentos do magistério. Eles não conheciam Bíblia. Cargos públicos ocupados por padres, dinheiro, corrupção, tudo isso envolvido. Lutero ficou escandalizado no convento da Lombardia, com muito luxo e riqueza. Então, na sua ida para Roma, ele parou para dormir neste convento e para tomar refeições lá, e ele começou a estranhar o luxo dos talheres, das toalhas, e ele comentou, o Santo Padre não sabe desse luxo todo aqui, né? E o porteiro do convento recomendou que ele saísse rápido, porque ele corria risco de morte ficando ali. Tá? Então era uma coisa terrível. Quando Lutero chega em Roma, ele fica escandalizado com as missas mecânicas, porque enquanto ele estava fazendo uma missa de 50 minutos, os padres já tinham feito 3, 4 missas de forma mecânica. Os padres faziam piadas em latim, porque o povo não sabia latim. Então o padre levantava a hóstia e, ao invés de dizer o trigo se transforme em carne, dizia o trigo continue sendo trigo, e dava risada. E os colegas que sabiam latim davam risada. E Lutero via aquilo e ficava escandalizado. Era uma corrupção para todos os lados em Roma. Então tudo isso, meus irmãos, foi levando um escândalo generalizado naqueles religiosos que eram mais piedosos, e tudo isso foi preparando para a reforma. E aí nós entramos então no período dos pré-reformadores, e eu trago aqui 4 deles, eu creio que são os mais famosos, os pré-reformadores. Comecemos, aqui está em ordem cronológica, né? Comecemos com Pedro Valdo, de onde vêm os valdenses. Os valdenses. Qual é a história deste homem? Este Valdo era um comerciante e ele leu o Sermão da Montanha, o começo do Evangelho, o Sermão do Monte. E ele ficou tão impressionado com aquilo, ele leu várias vezes e ele decidiu levar a termo aquilo que ele havia lido. Ele deu parte do seu dinheiro para sua esposa e para a filha ou filhos, para que eles tivessem sustento, e o restante vendeu e deu para os pobres, ficou com a roupa do corpo, descalço, andando pelas vilas, pregando o Sermão do Monte, para viver como Cristo havia ensinado. As pessoas viram aquilo e ficaram muito impressionadas. Não é todo mundo que vende tudo que tem e dá aos pobres. E passaram a segui-lo. E por causa do Valdo, elas ficaram conhecidas como os valdenses. O movimento cresceu e
representantes foram até Roma para ver se Roma reconhecia este movimento. Roma não reconheceu, os considerou hereges, e quando esses representantes voltaram e disseram para Paulo que eles deveriam parar, né, que eles iam ser perseguidos pela igreja, aí ele citou a fala de Pedro: antes importa obedecer a Deus do que a homens. E aí eles o apelidaram de Pedro, e aí ficou Pedro Valdo. A história conta que em momentos de perseguição, quando a Igreja Católica ia para cima deles e roubavam as Bíblias e queimavam as Bíblias, eles passaram a se reunir todas as famílias da igreja e dar a tarefa: família tal, decore em Gênesis; família tal, decore em Êxodo; família tal, decore em Levítico. Os 66 livros. Quando a igreja vinha e levavam o que eles tinham, eles escreviam tudo de novo. Então, há muitas histórias interessantes envolvendo estes que são considerados os primeiros pré-reformadores. John Wycliffe foi um homem, um grande estudioso, foi doutor por Oxford, na Inglaterra, e ele começou a escrever críticas à Igreja Católica Apostólica Romana. Ele não morreu na Inquisição, ele morreu, eu não me lembro a causa, mas não foi por Inquisição. Já John Hus, que lia os livros de John Wycliffe e passou a pregar na língua do povo, que era proibido, as missas tinham que ser em latim, o povo não entendia latim na sua maioria, mas John Wycliffe passou a pregar como pastor na língua do povo. Espias foram vê-lo, verificaram que ele estava errado, e ele foi conduzido ao tribunal da Santa Inquisição. Né? Esse tribunal era bastante humilhante. As vestes de sacerdote eram tiradas, o indivíduo era despido, e colocavam neles vestes com símbolos de demônios, sabe? Uma coroa com demônios. E John Hus, então, recebeu a pena de ser queimado, e ele foi para a fogueira. No mesmo tribunal em que John Hus foi condenado, John Wycliffe também foi condenado, mas ele já tinha morrido. O que eles fizeram? Desenterraram os restos mortais e queimaram. Bonzinhos, né? Bonzinhos. Era isso que fazia a Igreja Católica Apostólica Romana. Girolamo Savonarola, um italiano, também fez duras críticas à Igreja Católica. Ele era um homem de vida muito correta, muito piedoso, e ele também passou pelo tribunal da Santa Inquisição e foi morto também. Então, estes aqui, os chamados pré-reformadores, eles já começaram a ver os erros da Igreja Católica, começaram a escrever, pregar, mas foram silenciados, foram mortos. Mais ou menos 100 anos depois, é que você, pelos planos de Deus, vai ver Martinho Lutero sendo o melhor sucedido. Então ele nasce em 10 de novembro de 1483, em Eisleben, na Alemanha. Ele estuda direito. O seu pai queria que ele fizesse direito, e ele foi estudar. Em 1505, e é o começo do filme Lutero, ele está indo para casa numa tempestade e um raio quase o atinge. E ele deita no chão, formato de cruz, e ele entende que ele tem que se tornar um religioso. Qual era o medo de Lutero? Lutero, ele tinha medo, ele tinha horror ao aspecto de Deus ser um juiz. Para Lutero, a conta era muito simples. Ele sabia que ele era um pecador, ele sabia que Deus era o justo juiz, então ele imaginava que o dia que Deus olhasse para ele, ele seria fulminado, porque ele era um pecador. E para complicar mais a situação, ele foi fazer direito. E aí o seu senso de justiça ficou mais aguçado ainda. Conta-se que no período já no monastério, ele não dava sossego aos seus superiores, confessando-se todos os dias pelos pecados que alguns nem julgavam ser pecados. Que o chão do monastério era brilhante como nunca quando Lutero passava por lá, porque ele se como é que se fala? Isso, se flagelava. Ele entendia que quanto mais ele sofresse, mais ele estava agradando a Deus.
Então, quando um raio quase o atingiu, ele pensou, é Deus que está para me matar. Eu vou me tornar monge para tentar fugir da ira de Deus. Em 1512, ele obtém o grau de doutor em teologia. Ele não queria ser doutor em teologia, mas ele foi convidado para dar aula no seminário. E aí ele tinha que ter o título e ele obteve. E ele passou a ensinar os futuros padres. Então, no segundo semestre de 1514 e no primeiro semestre de 1515, ele lecionou o livro de Salmos. E os olhos dele no livro de Salmos era só pegando o aspecto da justiça de Deus, da ira de Deus, da indignação de Deus. Depois, ele passou a lecionar Romanos, no segundo semestre de 15 e o primeiro de 16. E foi lecionando Romanos, logo no comecinho, que ensinando o capítulo 1, quando diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Especificamente esse trecho: a justiça de Deus se revela no Evangelho. Foi que Lutero percebeu, os seus olhos abriram, e ele percebeu que a justiça de Deus não vem contra nós, mas ela é revelada no Evangelho. E estudando mais, ele percebeu que a justiça de Deus foi aplicada em Cristo e não nas pessoas. Ele escreve um livro dizendo que as portas do paraíso se abriram para ele, a partir desta percepção. E ele continuou lecionando Romanos, depois Gálatas e depois Hebreus. Em 31 de outubro de 1517, ele afixou 95 teses contra a venda de indulgências na porta da igreja do castelo, lá em Wittenberg. Aqui a imagem da direita é uma cena do filme. Aqui à esquerda é uma imagem real. Eu não sei de que quando foi tirada essa foto, mas é uma imagem real lá da porta. Observe que naquela época as portas das igrejas eram como murais de avisos. Então, anúncios de coisas para vendas, pessoas perdidas, toda a comunicação era feita aqui porque passava muita gente. E alguns historiadores creem que Lutero escolheu o dia 31 de outubro porque no dia seguinte, dia 1º de novembro, era o feriado católico, dia de Todos os Santos. E aquele local estaria cheio de pessoas. E ele queria visibilidade para o seu documento. O que eram as 95 teses? 95 afirmações contrárias, na sua grande maioria, ao comércio das indulgências. Lutero tinha dois objetivos. Um era levantar um debate para que os religiosos começassem a debater. E o outro objetivo é que isso chegasse ao Papa, para que o Papa percebesse o que estava acontecendo de errado na sua igreja e o Papa colocasse um fim no erro. Mal sabia Lutero que o Papa não só sabia, como estava alegre, dando pulos de alegria, porque os cofres da igreja, por causa do comércio das indulgências, estavam cheios. Não é à toa, meus irmãos, que a Igreja Católica Apostólica Romana construiu tantos templos grandes, imponentes, no mundo inteiro, especificamente no Brasil. Você chega em qualquer cidade pequenininha no Brasil e tem um templo imenso da Igreja Católica. Muito dinheiro. São muitas as igrejas no Brasil também, cujo interior é coberto de ouro. Talvez você já tenha visto. Eu já vi em São Luís do Maranhão, uma igreja que a frente dela é revestida de ouro. E aqui na cidade de Tiradentes, em Minas, tem também uma igreja lá, cujo o interior dela é revestido de ouro. De onde veio tanto ouro? Veio justamente do comércio das indulgências. A Igreja Católica Apostólica Romana ainda tem muitas terras aqui no Brasil, muito dinheiro. As moedinhas dos fiéis fizeram a riqueza dessa igreja. Então Lutero afixa as 95 teses, ele sofre retaliações, né? Ele recebe uma bula papal ameaçando a sua excomunhão. E em 1520 ele queima essa bula em praça pública. Olha, meus irmãos,
O que Calvino foi em termos intelectuais, de inteligência, Lutero foi em termos de coragem. Coragem. Porque hoje a gente está numa época de irreverência, o pessoal queima a Bíblia, queima a bandeira do Brasil, não acontece nada. Mas naquela época, queimar a bula papal era um ato de coragem difícil de você encontrar em outro episódio histórico. Ele queimou a bula papal em praça pública. Em 1521, ele é chamado a se retratar na Dieta de Worms. Dieta era um tipo de reunião, tinha um formato que se chamava Dieta. Worms, uma cidade. Aqui é uma cena do filme. Aqui você tem uma autoridade romana. Aqui eles colocaram todos os escritos de Lutero na mesa e o inquiriram: esses escritos são seus? Você os reconhece? E ele disse: sim, reconheço. E o senhor afirma o conteúdo de todos esses escritos? E aí, quando você acha que o herói vai dizer: afirmo, não retiro uma linha, ele fraquejou. E ele pediu 24 horas, porque ele fraquejou. E aí ele voltou para o seu quarto, a sessão foi encerrada, suspensa, para reiniciar no dia seguinte, e ele quase não dormiu aquela noite. Quase não dormiu, pedindo perdão a Deus pela fraqueza e brigando com o diabo, porque Lutero tinha essa impressão de que Satanás era quem o perseguia e o fazia enfraquecer em alguns momentos. E eu não duvido de que fosse o próprio Satanás, viu? Porque havia muita coisa em jogo. A história foi mudada por conta da Reforma Protestante. O fato é que no dia seguinte, no mesmo horário, aí sim, depois de uma noite orando, ele veio forte, e essa é a frase que entra para a história: a menos que me convençam, pela Escritura, por razões claras, de que estou errado, eu permaneço constrangido pelas Escrituras. Não posso nem quero me retratar, de vez que não é seguro nem correto agir contra a consciência. Deus me ajude. Agora sim, ele dá uma palavra firme. A partir daí, ele é considerado um fora da lei por não se retratar. O imperador Carlos V assina um documento considerando Lutero um fora da lei, e agora ele corre real risco de morte. Ele pode ser capturado pela Igreja Católica e levado ao Tribunal da Santa Inquisição. Mas, pela providência de Deus, um amigo dele, Frederico III, um dos príncipes, o príncipe da Saxônia, né, um dos eleitores do imperador, ele contrata homens para sequestrá-lo e escondê-lo em um castelo em Wartburgo. Aqui nós temos uma imagem, né, do castelo. É um episódio no filme muito impressionante. Lutero está voltando para a Alemanha, homens encapuçados aparecem, o sequestram, e aí você pensa: pegaram, ele vai morrer. Mas eram homens contratados por um amigo. Esse amigo colocou ele num castelo. Lutero deixou a barba crescer, assumiu um outro nome e ficou ali algumas semanas no anonimato. Aqui é uma imagem de dentro, onde ele ficou, na sala onde ele ficou. Nesse castelo ele escreveu livros, cartas, panfletos, hinos. O hino Castelo Forte, por exemplo, foi escrito aqui. E qual foi a ideia de escrever o Castelo Forte? Lutero sabia que quem o protegia ali não era o castelo, era Deus o seu castelo forte. Imagine, mudando o que deve ser mudado, que hoje alguém é procurado pela Interpol, pela CIA, pelo Mossad, pela KGB. Era o equivalente a você ser procurado naquela época pela Igreja Católica Apostólica Romana. Você tinha católicos por todos os lados. Então Deus o protegeu ali, Deus foi o seu castelo forte, não as pedras, né, do castelo. Em 11 semanas, Lutero traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão. Veja, o povo não tinha a Bíblia na mão. O povo entrava na missa, não entendia nada. Tinha um sacerdote de costas para o povo, fazendo uma missa em latim. O povo não tinha a Bíblia na mão. Quem tinha acesso à Bíblia era apenas os religiosos. A Bíblia nem estava na língua do povo. Então, os reformadores foram muito hábeis em traduzir Bíblia para a língua do povo. E em 11 semanas, Lutero traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão. Tente fazer em casa.
tente fazer. Ele não tinha computador, ele fez ali na pena, né? Pena, tinta, traduzindo com livros que ele tinha. Impressionante, irmãos. A gente acha que de fato havia uma força sobrenatural operando nesses homens. Em Lutero, para fazer uma tradução tão rápida, em Calvino, para escrever, naquela época, 50 mil páginas. Hoje a gente não consegue ler isso. Ele escreveu 50 mil páginas naquela época. Era impressionante. Quem estuda alemão passa por Lutero, porque a tradução do Novo Testamento do grego para o alemão acabou padronizando a língua alemã, que era falada de formas diferentes em vários cantões. E foi a tradução que padronizou a língua alemã naquela época. O povo da Alemanha adere à reforma. Esse é um diferencial. Você se lembra dos pré-reformadores? Quem se levantava contra a Igreja Católica era morto. O povo alemão estava cansado da Igreja Católica, estava cansado de pagar impostos para a Igreja Católica. O povo abraçou Lutero, a Igreja Católica temeu. Tá? A reforma se irradiou pela Europa, de forma que em 1537, Dinamarca, Noruega, Suécia, Islândia já haviam aderido aos princípios da reforma. Na Suíça, Zwinglio, um ex-padre, liderou a reforma. Na França, o propagador foi João Calvino. Então, você teve agora a reforma avançando por sobre os países. E eu encerro aqui com essas lições, algumas lições da reforma. Primeiro, Deus dirige a história, né? É Deus quem dirige a história. Você vai vendo a história da Idade Média e tem-se a impressão de que acabou a Igreja Cristã, porque a Igreja Católica, ela distorceu a palavra de Deus, inventou doutrinas, saiu do rumo da palavra de Deus totalmente. Deus começa a levantar pré-reformadores, Deus levanta reformadores. Na sua maioria, estes homens eram religiosos, né? Lutero, como nós vimos, era um doutor em teologia. Os pré-reformadores eram muito estudados também. Foi um movimento de religiosos. Muitos padres e muitas freiras se converteram, voltaram às Escrituras. A esposa de Lutero, Catarina von Bora, era uma freira. Ocorre um evento curioso, né? Porque essas freiras, elas saem fugidas do seu convento, né? Numa carroça. Eu não me lembro o que essa carroça levava, mas elas se esconderam lá dentro. E foi uma dessas, e aí essas freiras foram se casando, e só sobrou uma, e essa se casou com Lutero. Então foi um período, foi uma reforma que não veio assim do povo, veio de religiosos, de gente que estava vendo os erros da Igreja Católica, e começaram a ter acesso à Bíblia, e começaram a perceber que estava tudo errado. Então Deus dirige a história, não temos dúvida quanto a isso. Deus levanta homens e mulheres para a sua obra, e Ele continua fazendo isso hoje. A gente vê um meio evangélico tão distorcido, tão bagunçado, e por outro lado, nós vemos muitos pentecostais e neopentecostais saindo e vindo para as igrejas sérias. A quantidade de pessoas assim que nós temos recebido na igreja presbiteriana, que os nossos irmãos batistas têm recebido nas suas igrejas, pessoas que cansaram-se da bagunça evangélica, pentecostal, e estão vindo para as nossas igrejas. A igreja com pastoreio, nós recebemos muita gente que veio do pentecostalismo. Nós recebemos um jovem lá, que ele era da igreja do R.R. Soares, Internacional, né, da Graça. E ele estava sendo preparado lá para ser o pastor daquela igreja. Mas ele começou a ler a Bíblia, teve acesso pela internet às doutrinas da graça, e ele percebeu que estava tudo errado, tornou-se um reformado, lendo livros e pela internet. E quando ele chegou na nossa igreja, ele já tinha lido as Institutas, 4 volumes, 3 vezes. Sedento de teologia reformada, sedento. E essa história tem se repetido em muitos lugares, tá? É interessante, você encontra nas nossas igrejas presbiterianos que não dão tanto valor à doutrina
quanto o pessoal que veio de fora. O pessoal veio de fora assim, sedento por doutrina reformada. E uma coisa que eu não falei é a seguinte: vocês viram os escritos de Lutero na mesa, né? Pela providência de Deus, Deus fez com que a invenção da imprensa fosse feita naquela época, por Gutenberg. Então, até Gutenberg, de Gutenberg para trás, se você tinha que ter uma cópia de um livro, era na mão. Com Gutenberg, com a invenção da imprensa, os tipos móveis foram criados. E a impressão de livros, ela aumentou exponencialmente a rapidez de impressão. E o primeiro livro a ser impresso na prensa de Gutenberg foi a Bíblia. Você tem a histórica Bíblia de Gutenberg. Os escritos de Lutero, numa rapidez impressionante, circularam pela Alemanha, inundaram a Alemanha. Então, você vê a providência de Deus trabalhando, né? E aí você vem agora para os anos 2000, Brasil, anos 2000. Quando nós achávamos que as igrejas tradicionais, as igrejas reformadas, iam acabar, porque a influência pentecostal e neopentecostal era muito grande, Deus manda para o Brasil, não só para o Brasil, né? A gente recebe aqui no Brasil a internet. E a quantidade de pentecostais e neopentecostais que veio para a igreja reformada por causa da internet é absurda. Por quê? Antes da internet, o pastor dizia para os seus membros: não visite qualquer igreja que não seja da nossa denominação. Como é que você chegava, por exemplo, na Congregação Cristã do Brasil? Eles não visitam outra igreja, de jeito nenhum. Mas esses pastores perderam este monopólio de poder quando os membros começaram a receber nos seus celulares sermões de Augusto Nicodemos, por exemplo, de Hernandes Dias Lopes. Começaram a consultar na internet artigos do site Monergismo. Aí as escamas caíram e os olhos se abriram. E pode reparar, pergunte para um pentecostal, neopentecostal que veio para a tua igreja, um ex, né? Como é que ele chegou nas doutrinas da graça, na fé reformada? Ele vai dizer que ou foi ouvindo Augusto Nicodemos, ou lendo sites reformados na internet, ou ouvindo Hernandes Dias Lopes, ou esses grandes nomes. Então, nós tivemos aqui algo comparável à prensa de Gutenberg, por causa da internet. Estamos nessa época, uma época privilegiada. Devemos valorizar a Bíblia. Aqueles irmãos do passado tinham pouquíssimo acesso à Bíblia, os reformadores passaram a traduzir, e nós às vezes temos mais de uma versão na nossa casa, né? Então temos que valorizar a palavra de Deus. Somos herdeiros da reforma, devemos dar continuidade a ela. Note, a nossa luta ainda não é pequena, porque hoje você tem ainda igrejas pentecostais, neopentecostais, que precisam da nossa ajuda para entender melhor as doutrinas da graça, para se libertar do legalismo que essas igrejas impõem. Então, nesse sentido, as igrejas reformadas têm uma grande missão ainda. E nós temos um ressurgimento do catolicismo romano. Tem evangélicos menos preparados voltando para Roma, voltando para a Igreja Católica. Isso é um absurdo, e eles estão muito empenhados nisso, viu? Muito empenhados. Começou com a renovação católica, com o padre Marcelo e esses padres que popularizaram o catolicismo, e agora com Olavo de Carvalho no viés político e outros pelo viés político, tem levado muitos evangélicos não preparados para o catolicismo. Então nós ainda temos uma missão muito grande de mostrar a Bíblia como única regra de fé e prática contra todas essas heresias e erros que acontecem aí no catolicismo romano. É isso, meus irmãos, que Deus nos abençoe nesta missão santa. Eu abro para perguntas, se algo não ficou muito claro, fiquem à vontade para perguntar. Temos um tempinho. Sim. O senhor comentou aí no final sobre essa questão, né, dessa ressurgência do catolicismo, né, que tem aproveitado aí a questão política para arrebanhar muitas pessoas, né, e isso a gente está vendo acontecer. Isso. Alguns freis
Por exemplo, tem o Frei Gilson, é muito famoso. Os encontros de oração dele, né, de reza à noite, não sei por quantos dias na semana, mas ele faz durante a semana, são assim, visualizados assim, uns milhares na internet. Isso no meio da madrugada. Você chega lá, você vê o streaming lá, muitas pessoas assistindo, né? E a gente percebe que muitos evangélicos não têm dado a devida atenção para o risco disso. Eu mesmo conheço pessoas que já voltaram, né? Eles chamam, inclusive, os católicos estão chamando de retorno para casa, né? Retornem para casa, casa é aqui, né? Vamos juntar todo mundo, né? E eu vejo evangélicos chamando católicos de irmãos. Absurdo. E isso é algo que preocupa, e eu gostaria de saber o que o senhor acha mais sobre essa questão. Sim. Olha, a gente vem acompanhando esse movimento ganhar força, né? Então, quais são as armas dos católicos para tentar puxar de volta para o catolicismo evangélicos não tão bem preparados? Brasil Paralelo, sem dúvida nenhuma. Influenciadores de internet, o Olavo de Carvalho fez muitos discípulos que têm muita influência na internet. Grupos de WhatsApp e Telegram voltados para questões de família, educação de filhos, homeschooling, maternidade. Os católicos estão discipulando muita gente. Eu conheço evangélicos que fazem parte desses grupos. E eles usam esses temas para colocar na cabeça dos evangélicos questões católicas. Então, eles estão muito ativos nessa desevangelização, eu chamaria assim, né? Na desconversão de evangélicos. Os evangélicos firmes, meus irmãos, não caem, mas muita gente cai. Lá na igreja que eu pastoreio, eu perdi um jovem pelo viés político. Ouvia muito Olavo de Carvalho e Olavo de Carvalho o desconverteu. Não teve jeito. Eu, quando cheguei, assim, ele já estava com a cabeça totalmente virada. Conversei, não teve jeito. Não voltou até hoje. E isso tem acontecido, né? Lá na igreja que eu pastoreio, nós fizemos ano passado um ano inteiro de estudos sobre os erros do romanismo. 54 estudos. O nosso plano é transformar em livro, para abençoar mais pessoas. Mas se você tiver dúvida em alguma questão romanista, nós tentamos abarcar o máximo de heresias católicas nos vídeos. Então tem material muito bom lá. Lá na igreja Deus nos deu muitos homens que são hábeis em dar aulas, né? E nós temos estudos lá muito impressionantes. A minha experiência com esses estudos foi de escândalo total. Eu percebi que eu não sabia 10% dos problemas da Igreja Católica. Quanto mais você estuda o catolicismo na sua fonte, no catolicismo católico, você se escandaliza. É muito pior do que você imagina. É muito pior. A minha impressão é que o católico médio não sabe 10% daquilo que a Igreja Católica ensina. Tá? Não sabe. Eu dei o exemplo do purgatório aqui. Pergunte para algum católico que você conhece o que ele acha que é o purgatório. Eu duvido que ele fale a palavra fogo. Eu duvido. Eles não sabem. Então, é de fato algo para nós nos preocuparmos. Eu diria que até os anos 70 havia uma apologética dos pastores presbiterianos contra o romanismo. A gente vê isso nos livros, né? Aliás, com fatos muito interessantes. Eu trabalhei lá no nosso seminário com o reverendo Onésio Figueiredo, que foi um gigante na fé, né? Um homem impressionante. E quando eu trabalhava com ele, ele já tinha mais de 80 anos de idade, então ele foi da velha guarda. E ele contava que no passado os pastores estudavam latim, estudavam para valer, e debatiam com os padres em latim, e geralmente os padres perdiam nos debates públicos. Alguns padres corriam de medo de pastor presbiteriano, porque dominavam o latim e dominavam a Bíblia. Então houve uma época em que os nossos canhões estavam voltados para a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu diria que depois dos anos 70, tanta gente veio do catolicismo para as nossas igrejas que parou de ser uma preocupação. Mas a gente está em 2024, né? Eu acho que já faz aí
Não sei se já chegou a uma década que esse movimento, Olavo de Carvalho, essas coisas começaram, mas eu creio que a gente tem que dar toda a atenção a desenvolver uma apologética para treinar os nossos crentes a não cair no canto da sereia desse pessoal. Essa é a minha visão. Ok? Sim. Muito bem. Conversando com católicos, nós vemos que eles são bem hábeis nas palavras, né? Eles tentam maquiar algumas coisas. E a gente não é idolatria, né? Mas eles têm um artifício de falar que eles não cometem idolatria, mas bulia. Como que nós, presbiterianos, confessionais, reformados, né? Então, podemos saber evitar essas sutilezas de troca de palavras. Não é bem assim não. Ser ignorante nessa questão. Eles são sofistas, né? Eles tentam criar palavras para fugir. Então, o que um católico diz, né? Só completando o que o irmão já levantou também. Quando a gente usa a coisa de idolatria, eles falam, não é idolatria. Idolatria é adorar outros deuses. Nós adoramos o Deus verdadeiro, o que nós fazemos é dulia, é um autorrespeito, é uma hiperdulia para com Maria, não é idolatria de jeito nenhum. Um caminho é você mostrar a questão, o argumento deles. Tá bom, é respeito. Porque eles dizem assim como você respeita o teu pai e a tua mãe, um autorrespeito, nós devotamos esse respeito aos santos e a Maria. Então o caminho é do bom senso. Você fala, escuta, você se ajoelha diante do teu pai e da tua mãe? Você faz orações para o teu pai e para a tua mãe? E existem alguns vídeos na internet mostrando o pessoal lá com a imagem que eles atribuem a Maria, cantando para a imagem, ajoelhados na imagem. Teve um vídeo que circulou muito há poucos meses atrás, né? Fizeram uma música para Maria, se exaltando Maria. Então, é só questão do bom senso. Você acha que isso é só respeito? Você se ajoelhar, você orar, você cantar para ela, isso é só respeito? É muito mais do que respeito. Note, quando João se ajoelhou diante de um anjo, o anjo repreendeu João e falou, opa, levanta porque eu sou o teu conservo. E João estava fazendo o que ali? Era latria? Não era dulia. Você pode falar, só, o que João tentou fazer aqui foi dulia, não era um outro Deus. E o anjo não aceitou. O anjo não aceitou que alguém se ajoelhasse no chão. Então, eu acho que é por aí. É mostrar que essa diferença de dulia e latria, ela é absurda. O que as pessoas estão fazendo é latria mesmo. As pessoas estão orando para Maria, estão se ajoelhando aos pés de Maria, fazendo canções para Maria. A mariolatria, ela acaba com o ministério, tenta acabar com o ministério de Cristo. Você vê que no catolicismo, Maria é muito mais honrada e exaltada do que Jesus Cristo, mas muito mais. Tem uma expressão que eles usam para Maria, que é a seguinte: assim como o pecado entrou por meio de Eva, ele foi derrotado por meio de Maria. Maria foi quem desatou o nó criado por Eva. Maria é a segunda Eva. Você que lê a Bíblia sabe que são outros os personagens, né? São outros, mas eles colocam isso para Maria. Todo o quadro de Maria, olha para os pés, tem uma serpente sendo esmagada. Pode olhar, pode olhar. Eu dei um estudo lá na igreja sobre isso, Maria como a nova Eva. E aí eu fiz questão de trazer várias imagens de quadros de Maria. Em todos eles você tem, embaixo do pé de Maria, a serpente sendo esmagada. Então é de uma usurpação para com a obra de Cristo absurda, absurda. Por isso que a gente fala mariolatria mesmo. Ok? Muito bem, meus irmãos. Obrigado. Deus abençoe a todos.